Bom, gente, os próximos povos, depois dos maias, são os incas. Eles viveram na região dos Andes, na Cordilheira dos Andes, e eles viveram há aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Então, se a gente somar com os 2020, vai dar 4.520. Então, muito tempo atrás. E a gente ainda tem registros e vestígios da passagem deles, né? Eles formaram um império de aproximadamente 7 milhões de pessoas, muita gente. E essas 7 milhões de pessoas, elas estavam divididas em grupos étnicos, aproximadamente 100 grupos étnicos, tá? O que são grupos étnicos? São pessoas que elas estão organizadas dentro desse império, mas são 100 grupos diferentes de cultura, um pouquinho diferente, às vezes a aparência é um pouco diferente, é, a cultura, a língua, as coisas que eles comem, tá? Isso são diferenças étnicas. Eles também eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e os deuses deles eram representados pelos elementos da natureza. Então, eles tinham o deus do vento, o deus do sol, o deus da terra e assim por diante. Eles também eram teocráticos, ou seja, não existia separação entre religião e poder político, né? Muitas vezes o mesmo líder que era um sacerdote, um líder religioso, ele também era um líder político, tá? E os incas, eles têm um dos vestígios que é mais conhecido aqui na América e no mundo. É um ponto turístico mundial e um patrimônio histórico e cultural mundial, que é Machu Picchu, que o pessoal chama de cidade perdida. Machu Picchu são várias ruínas em que elas foram encontradas a 2.400 metros de altura do nível do mar, né, numa montanha. E elas foram construídas há aproximadamente 1.400 anos atrás e descobertas em 1911. Então, ela foi construída há 1.400 anos atrás. É uma cidade. A gente fala que. A gente fala não, né? Então, ela foi construída há 1.400 anos atrás. São ruínas de pedras e ela é perfeitamente executada, assim. E ninguém sabe como foi construído, ninguém sabe o que era, para que servia, mas parece que é uma cidade de pedra perdida no meio dessa cordilheira dos Andes. E ela só foi encontrada em 1911. Então, ela já foi encontrada como uma ruína e ninguém sabia para que é. Ninguém sabe para que é, que serve exatamente, né? E ela ainda está muito preservada, tá? Os incas, eles foram uma sociedade também que tinha a matemática muito desenvolvida, a astronomia, a arte deles era muito desenvolvida, eles tinham aquedutos que ligavam as várias cidades através da Cordilheira dos Andes e sistemas de correio. Então tinha uma pessoa que era responsável por isso, um mensageiro, que se ele queria passar uma mensagem de uma cidade para outra, ele saía correndo até chegar na próxima cidade. Isso há todo esse tempo atrás. Em 1532, o povo inca ele foi descoberto pelos espanhóis, né? E eles começaram a ser dizimados. Então, ou eles morriam num confronto, numa guerra, ou eles acabavam sendo colonizados e subjugados aos espanhóis. Muito parecido com o que aconteceu com os indígenas aqui no Brasil. Eles viravam escravos ou eles tinham que viver como os espanhóis viviam e perdiam as parte da sua cultura. Então ele foi um povo que também ele acabou sendo ou dizimado ou ele foi perdendo muito do que ele era, tá? Naquele momento. Mas ainda assim, por que a gente estuda eles? Porque eles tinham essa sociedade super desenvolvida, super organizada, e eram povos que já viviam aqui antes da colonização.